Você já parou para pensar no porquê nós atribuímos sentimentos a coisas não humanas? Por exemplo, quando você fica com raiva de uma porta que não se abre ou de uma impressora que travou e você sente que ela faz isso sempre que você mais precisa dela? Nesse vídeo nós iremos conversar sobre o processo de antropomorfização das coisas e dos seres e nós vamos entender um pouco mais da visão científica desse tema. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em Ecologia de Biomas Tropicais. Vale destacar aqui que esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que nós vamos explorar o tema do antropomorfismo. Nós primeiros vamos explorar as definições desse tema, o que é o antropomorfismo e como ele impacta na nossa vida do dia a dia. Depois nós iremos entrar nos vídeos futuros em como o antropomorfismo impacta na vida dos animais que nos cercam, especialmente os animais domésticos, como nossos cãezinhos e gatinhos. Os relatos de interações de animais com humanos existem desde as mais antigas civilizações. Os laços de afeto entre humanos e animais foram sendo refinados, havendo uma relação de apego, resultando em um processo evolutivo onde o vínculo se tornou mais vantajoso para ambas as espécies. E aí nós entramos justamente no que é o antropomorfismo. Antropomorfismo tem como derivação a combinação das palavras gregas anthropos, humano, e morphé, forma, que caracteriza a representação de diferentes aspectos, sejam eles artísticos, literário, simbólico, psicológico, antropológico, histórico, cultural e religioso, presente nos povos mais antigos e remotos. O antropomorfismo se refere à atribuição de características e ou comportamentos humanos a animais não humanos, deuses e objetos. Sendo assim, essa é uma prática comum entre os tutores de animais, que atribuem ao seu animalzinho uma personalidade humana. De origem grega, o termo antropomorfismo foi utilizado com a proposta de caracterizar as formas humanas, concedendo um estado mental de pensamentos, sentimentos, motivações e crenças a coisas que não são humanas. Durante séculos, o antropomorfismo recebeu a atenção de filósofos, sociólogos e psicólogos. A pesquisa psicológica social, em particular, produziu uma infinidade de insights sobre a natureza e as consequências do antropomorfismo. E aí vamos entrar aqui agora sobre um pouco da perspectiva científica do antropomorfismo. Para muitos cientistas, antropomorfismo é o nome de um erro factual, de uma falha intelectual. O antropomorfismo ele é frequentemente definido como o erro de atribuir características mentais humanas a organismos não humanos. Diz-se que as pessoas caem nesse erro porque são sentimentais e acríticas, de acordo com essa perspectiva e visão de alguns cientistas. Representando o inverso conceitual do antropomorfismo, também ocorre a negação de características semelhantes às humanas aos animais, um processo denominado antropodenização. Tal negação também pode atingir os seres humanos, caso em que o processo é denominado infra-humanização, abaixo do humano, e também de desumanização, que é quando justamente a gente tira características humanas de um grupo de pessoas. Frans de Waal responde à negação do antropomorfismo em o seu livro The Ape and the Sushi Master, Cultural Reflections by a Primatologist, no capítulo O Animal Inteiro, Talismãs da Infância e Medo Excessivo do Antropomorfismo. Nesse capítulo, ele cunha o termo anthropodenial, que é a rejeição a priori de características compartilhadas entre humanos e animais, quando na verdade elas podem existir. Aqueles que estão numa antropodenial, numa antropodenia, tentam construir um muro de tijolos entre eles e os outros animais. De Waal critica aqueles que ignoram abertamente o fato de que o antropomorfismo pode ser usado como uma ferramenta científica benéfica. Ele afirma que aqueles que estão na antropodenia correm um risco perigoso de fugir de informações importantes devido à sua resistência em simplesmente perguntar se existem semelhanças entre o comportamento humano e o comportamento animal. E o autor continua:
É perigoso para nós seguirmos o nosso sentido equivocado de supremacia narcisista de nossa espécie, porque isso cria o medo de explorar possíveis semelhanças. Se um macaco perdeu o apetite devido à perda de um parente, mas um cientista descarta a possibilidade de um macaco ser capaz de sofrer porque a causa disso seria um pensamento antropomórfico, o cientista não será capaz de ajudar o animal, nem irá ele ser capaz de fazer observações mais precisas. Conforme enfatizado por Jeffrey Mansell no seu livro When Elephants Weep: The Emotional Lives of Animals, concluir sem estudo que o animal não tem sentimento ou não pode sentir é proceder com base em um preconceito não científico em nome da ciência. Ao excluir o antropomorfismo, nós excluímos uma enorme quantidade possível de investigação, sufocando a capacidade de aprender informações potencialmente significativas que conduzam a uma compreensão mais coerente dos animais. Porém, a antropodenização pode ser mais difícil de se evitar do que se imagina. Como salienta Christine Kroesgaard, nós, humanos, nós temos interesse na antropodenização à luz da forma como nós tratamos os animais. Nós os mantivemos em cativeiro, realizamos experiências dolorosas com eles e os matamos. É mais provável que nos sintamos confortáveis com essas formas de tratar os animais se acreditarmos que os animais são muito diferentes dos humanos, de modo que o significado de tratar os animais dessa forma é muito diferente do significado de tratar os humanos dessa mesma maneira. Este interesse poderia causar uma inclinação para pensar que os humanos têm vidas emocionais e cognitivas diferentes das dos animais, mesmo que não tenhamos provas que apontem nessa direção. Considera-se que o antropomorfismo e os processos relacionados de percepção da nossa mente sobre os animais têm um impacto particular na forma como nós temos de raciocínio moral, na nossa tomada de decisão e de ação. A concessão, ou na verdade, a negação de características e capacidades humanas a outros animais, dita a inclusão ou exclusão no ciclo da consideração moral, causa uma fronteira entre aqueles a quem nós estendemos a consideração moral e aqueles a quem não fazemos. As entidades a quais é concedida plena humanidade, por assim dizer, são consideradas dentro do nosso círculo ou do nosso grupo, enquanto aqueles animais, aqueles seres, às quais são negadas algumas ou todas as características humanas, são excluídas como fora do grupo, podendo-se fazer com eles qualquer tipo de coisa. Esse processo vale também para entidades humanas. Por exemplo, aqueles humanos a quais foram negados características humanas, eles são excluídos do ciclo de consideração moral, como, por exemplo, os grupos de pessoas marginalizadas das sociedades, como pessoas em situação de rua, que não são, por muitas pessoas, ignorados como pessoas, né? A sua existência é completamente ignorada. Mas, além disso, também isso é possível de acontecer em entidades não humanas. Por exemplo, o antropomorfismo da natureza aumenta a proporção de proteger a natureza, porque quando as pessoas enxergam a natureza como algo sem um sentimento, sem uma forma de humana que a gente possa ter empatia, a gente acaba não tendo a sensação de que nós deveríamos protegê-la, né? Então isso seria uma coisa positiva do antropomorfismo. No domínio do raciocínio moral, o antropomorfismo impacta as atribuições de responsabilidade àqueles que realizaram uma ação que prejudica outras pessoas. As entidades a quais são concedidas capacidades mentais semelhantes às humanas, como o livre-arbítrio e a consciência, são consideradas mais moralmente responsáveis pelas suas ações do que as entidades a quem são negadas essas capacidades. Assim, de uma perspectiva funcional, o antropomorfismo parece resultar das necessidades humanas de compreender o mundo que os cerca e de se conectar socialmente com os outros. Uma consequência fundamental do antropomorfismo é que ele molda o raciocínio moral sobre uma entidade, sobre um ser, se ele merece preocupação e proteção e também se é considerado moralmente responsável pelas suas ações. E aí nós entramos no conceito de animismo e antropomorfismo. O termo animismo é geralmente usado para se referir à atribuição de ação intencional
e um conceito geral de vida a objetos e fenômenos naturais. O antropomorfismo é mais especificamente a atribuição de estados mentais humanos ou afeto a não humanos. Esses dois conceitos são distintos e ao mesmo tempo estritamente conectados. Poderíamos dizer que o animismo é uma forma mais fraca de antropomorfismo. Historicamente, muitas interpretações dessa atitude foram fornecidas em diferentes disciplinas. O que a maioria das interpretações tem em comum é que elas distinguem as manifestações infantis dessa atitude, que são consideradas naturais, entre aspas, das ocorrências de adultos, que são consideradas excepcionais e deveriam ser explicadas. Circunstâncias particulares, por exemplo, incerteza, medo e desamparo, justificariam entre os adultos a atribuição de características antropomórficas a causas invisíveis e ameaçadoras de doenças como bactérias ou vírus. Alguns eventos naturais particularmente perigosos, como tempestades ou incêndios, podem ser descritos em termos antropomórficos. Uma exceção notável a essa ideia, originalmente introduzida na psicologia do desenvolvimento por Piaget, que é a ideia de que o animismo ele é a principal manifestação infantil do pensamento irracional, que é ultrapassada na vida adulta, e é a posição expressa por Guattari. Guattari sustenta que o animismo e o antropomorfismo, longe de serem irracionais, são respostas razoáveis para a ambiguidade do mundo perceptivo. Guattari propõe o seguinte exemplo: se você estiver correndo em uma região conhecida pela presença de ursos à primeira vista, provavelmente você interpretará mal as pedras do caminho como se elas fossem ursos. De fato, essas ilusões momentâneas de que você achou que a pedra era um urso mostram que as pessoas respondem à ambiguidade perceptiva, de como ela percebe o ambiente, usando a estratégia de melhor prevenir do que remediar. Porque é melhor que você ache que tem um urso e na verdade é uma pedra do que ter um urso e você não ter visto. Essa estratégia ela é ditada pela necessidade de descobrir possíveis agentes ameaçadores reais e não é especificamente humana, mas ela é compartilhada com outros animais. De acordo com essa visão, animismo e antropomorfismo devem ser considerados em uma espécie de contínuo. O primeiro fenômeno que nós poderíamos definir como antropomorfismo é o perceptivo. Esse fenômeno ele é ilustrado, por exemplo, com o fato de você ver rostos nas nuvens. Os seres humanos podem identificar características perceptivas dos seres vivos em em objetos naturais, ou coisas, ou seres não animados. Um exemplo disso é que nós podemos enxergar rostos humanos na lua, ou cavalos nas nuvens. Essa forma de imaginação, de reconhecer padrões, ela parece ser muito básica em nós humanos. Encontramos exemplos fascinantes disso em cavernas pré-históricas, onde às vezes nós descobrimos que a forma natural de uma parede ela foi acentuada, sublimada por um pintor, de maneira que fez com que ele parecesse com que aquela pedra ressaltasse o contorno de um animal que aquele pintor da antiguidade, da pré-histórica, viu na pedra. Os seres humanos frequentemente usam a fantasia para ir além de fatos simples e incluem objetos ou imagens simples em contextos narrativos, o que os faz parecerem mais atraentes e significativos. O processo de transformação imaginária pode se tornar particularmente saliente em alguns casos, quando a nossa fantasia ela é provocada por sentimentos fortes. O fato de nós podermos ver um animal perigoso em uma rocha não é diferente de transformar um ruído acidental atrás de nós, quando nós estamos andando em uma rua escura e deserta de noite, com um potencial atacante que poderia aparecer na rua. Em outras ocasiões, nós poderíamos reconhecer momentaneamente em um estranho andando na rua alguém que nós desejássemos ver, mesmo sabendo que isso não é possível. Nessas situações, nós materializamos os objetos dos nossos medos ou dos nossos desejos nas coisas que nós estamos vendo. No entanto, essas são breves ilusões que desaparecem rapidamente. Conforme mantido por Guattari, há razões para pensar que essas ilusões também estão presentes no mundo animal. Ele propõe alguns exemplos retirados de Deuxier, de 1992,
Por exemplo, um estorninho foi observado pegando, capturando e finalmente engolindo uma mosca que ele não estava vendo, que ele não tinha. E isso seria uma espécie de fenômeno mágico, de acordo com o Execu, e um produto da imaginação, de acordo com o Guthrie, que o estorninho estaria imaginando uma mosca, né, que não estava lá. Apenas ver um rosto humano na Lua não é uma atribuição de vida intencional à Lua. O que pode transformar a nossa imaginação da Lua como um rosto de uma fantasia simples em uma experiência antropomórfica é o fato de que nós atribuímos uma postura intencional a esse rosto que nós estamos vendo. Por exemplo, nós podemos imaginar que a Lua que está lá, que a gente está vendo, aquele rosto, ela olha para nós de volta. E essa atitude ela pode ser definida como uma atitude animista. O antropomorfismo apareceria quando, uma vez realizada essa atribuição de um estado intencional à Lua, que é que ela está olhando para nós podemos começar a pensar que esse rosto que está na Lua compartilha da nossa tristeza, ou da nossa felicidade, ou que ela nos questiona. Ou nós podemos até vê-lo como um ameaçador, ou tolamente indiferente aos nossos sentimentos. Então a gente já está aprofundando o que nós estamos vendo nessa Lua. Segundo essa abordagem, pode-se dizer que, mesmo no caso de eventos ameaçadores, como uma tempestade, um incêndio ou uma doença, não é o evento em si que é antropomorfizado, mas a relação que a pessoa estabelece com ele. Um contexto típico sugerido nessas circunstâncias é uma batalha na qual as pessoas se sentem envolvidas contra a agressão de uma força / intencionalidade maligna que visa destruí-la ou destruir os seus bens. O idioma usado para descrever isso, ele é explicitamente intencional, e isso justifica uma resposta igualmente intencional. Por exemplo, os bombeiros norte-americanos, quando eles veem os incêndios florestais, muitas das vezes, ao descrevê-los, como desonestos e aguardando, e pensam que eles devem localizá-los. A personificação de doenças fatais também transforma o período da doença que uma pessoa dolorosamente suporta em uma luta e morte, e transforma o período que a pessoa está enfrentando a doença em que a pessoa está dolorosamente suportando uma luta, e a morte da pessoa na queda heróica de uma batalha. Em uma transmissão de rádio, um atleta de alto nível que teve que interromper a sua atividade devido a problemas físicos, descreveu a sua volta à competição como resultado dela conseguir fazer um acordo com seu corpo, que foi personificado e observado como separado dela. O que dissemos sobre fatos ou eventos naturais é muito mais evidente quando nós analisamos outros objetos possíveis de antropomorfização, artefatos ou animais. Em relação aos artefatos, antropomorfizamos aqueles que fazem algo para ou conosco. Não é de surpreender que robôs ou computadores sejam os mecanismos que nós mais antropomorfizamos, pois eles são propositadamente construídos para interagir com seres humanos. No entanto, dispositivos mais simples que produzem uma atividade útil, como cafeteira, o caixa eletrônico ou o despertador, também devem cooperar conosco. Também nós podemos antropomorfizar objetos que nós vemos como contrários à nossa ação, como uma porta que não se abre. Nós podemos até mesmo amaldiçoar a porta, como se ela resistisse intencionalmente às nossas tentativas de abri-la. O que não faz nenhum sentido, porque a porta não tem consciência. De fato, a cooperação e o impedimento, eles estão conectados, pois nós devemos sentir como um obstáculo o fato de que algo que deve cooperar conosco, na verdade, não faz. Uma porta, ela deve ser cooperativa e se deixar abrir. Assim, qualquer objeto que possa cooperar conosco ou dificultar a nossa atividade, ela pode ser alvo de uma atitude antropomórfica. Finalmente, os humanos eles podem antropomorfizar animais. Para os animais, o processo de antropomorfização é muito mais sutil, porque os animais são seres vivos e têm capacidades cognitivas. O estudo da cognição animal, que avalia as habilidades cognitivas entre as espécies e suas semelhanças com seres humanos, apresenta muitos problemas metodológicos. No entanto, é amplamente aceito que os animais têm sistemas cognitivos.
A maioria dos animais experimenta estados semelhantes à dor e tem pelo menos emoções básicas. Assim, a atribuição de uma vida mental aos animais não deve-se completamente ao antropomorfismo. No entanto, o ponto interessante aqui é que a antropomorfização dos animais nem sempre ocorre, e muitas vezes é difícil explicar por que o processo da antropomorfização ele é promulgado para alguns animais e para outros não. De como é que ocorre a antropomorfização, por que nós atribuímos valores positivos a cães e gatos, enquanto nós não nos importamos com cavalos, vacas, porcos, galinhas, porque para muita gente é impensável comer um gato e um cachorro, mas ela não vê nenhum problema em comer uma galinha, um porco, uma vaca. Então, o que mentalmente muda nas pessoas para que alguns animais são antropomorfizados, têm essa característica de família, enquanto outros a gente não se importa em matá-los e comê-los? Nós vamos explorar mais sobre esse tema no nosso próximo vídeo, e eu vejo vocês nesse vídeo e até mais!